Olá, tudo bem? Eu sou Suzana Schettini, sou voluntária do Grupo de Apoio à Adoção do Recife e sou também diretora de Relações Públicas da ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Na minha vida profissional, eu sou psicóloga de crianças, adolescentes e adultos. E tenho atendido na minha clínica muitos pais e filhos adotivos. E para completar, sou também mãe por adoção. Na nossa casa nós temos 5 filhos, em diferentes idades, não é? O mais velho tem 47, o mais novo tem 21. Então, com bastante experiência na área da adoção, né? Tanto profissionalmente quanto também aqui em casa. Eu vim conversar com vocês sobre alguns aspectos psicológicos que acontecem quando a criança chega na família. Bem, os filhos chegaram, e agora? Bom, agora inaugura-se um período de muita ansiedade. Na maioria das vezes, os pais adotivos, os recém-constituídos pais adotivos se encontram bastante ansiosos, bastante nervosos, bastante angustiados, inseguros com aquela criança que chegou. Não é? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser amado por ela? Será que eu vou conseguir amá-la? Né? São dúvidas que passam na maioria dos pais adotivos de primeira viagem. A criança também, né? Ela, em geral, não tem uma noção de família, é a primeira família de verdade que ela vai ter. As inscrições anteriores de família que ela tem são completamente diferentes, na maioria das vezes não havia uma família. Ela também está com medo, né? Ela está insegura, né? Temerosa quando ela chega na família. Então, são muitas emoções que se encontram nos primeiros momentos após a chegada em casa. Eu tenho uma palavra mágica que eu gosto de usar, que é a minha palavra favorita, que eu penso que esta palavra precisa estar na mente de todos os pais adotivos. Não é só no começo, é desde sempre, é para sempre, né? Que é a palavra tranquilidade. Né? Então nós precisamos ter muita tranquilidade nestes primeiros tempos. Nada vai acontecer de imediato. Nada vai acontecer de uma vez. Tudo será um processo. Os vínculos serão um processo. Como, Suzana? A gente fez a aproximação lá no abrigo, ela já está nos chamando de pai, de mãe, ela nos abraça, nos beija, mas veja, pessoal, ainda não são vínculos de verdade. Os vínculos eles vão se construindo no dia a dia. Não é? A criança quando está no abrigo, principalmente as crianças maiores, né? Estou aqui enfatizando as crianças que já têm um entendimento da adoção, né? Elas ficam muito ansiosas por sair da instituição e num primeiro momento fazem de tudo, né, para agradar os pais, né, para serem amadas, para serem acolhidas. Né? Mas depois na vivência do dia a dia que as questões vão aparecendo, não é? E às vezes os pais adotivos eles ficam surpresos, preocupados, né? Com determinadas reações que eles vão descobrir naquelas crianças quando elas estão em casa e que quando eles estavam fazendo as visitas no abrigo, no estágio de aproximação, não tinham detectado. Eu devo dizer para vocês também que eu coordeno em Recife o núcleo de apoio à adoção, o núcleo de apoio no pós-adoção, né? Então tenho assim uma vasta experiência justamente nesta fase, né? E todas as dúvidas e incertezas que acontecem nessa fase nos moveu para a criação desse núcleo, para dar um apoio, né, um suporte para os pais adotivos nesses primeiros momentos. Então, pessoal, realmente uma fase de bastante insegurança. E eu devo dizer para vocês que isso é bem normal. É muito normal. Na maioria das vezes, são pais de primeira viagem. Não é? Quando nós ficamos pais pela biologia, também nós ficamos inseguros no primeiro momento, nós temos medo.
Nós não sabemos se vamos dar conta, ficamos nervosos. Na adoção é a mesma coisa, não é? Então essa fase pós-puerpério, né, pós-adoção, que é o puerpério, não é? Ela é revestida dessas emoções. Então sentir-se inseguro, sentir-se preocupado é normal. Então, muito importante que vocês tenham nessa fase apoio. Né? Muito importante que vocês continuem a frequentar o grupo de apoio à adoção. Veja que eu falei continuem, eu já estou supondo que vocês estão com as suas crianças e já vieram de um processo de preparo para a adoção. Né? Hoje nós não conseguimos imaginar nenhuma adoção sendo feita sem que os pais estejam devidamente preparados. Né? Sem que os pais tenham tido conhecimento das especificidades da caminhada da adoção. Mas, Suzana, para nós nos tornarmos pais pela via biológica não precisa preparo. Eu acho que deveria ter preparo também. Não deveriam ter cursos de preparo também para os pais que vão se tornar pais pela biologia. Se eu pudesse ter alguma ingerência nisso, eu diria que todos aqueles que pretendem ser pais um dia teriam que passar por um curso de preparo para que eles pudessem ser melhores pais. Eu disse a vocês que eu sou psicóloga de crianças, não é? Eu vejo tantos pais despreparados no meu consultório e não são pais adotivos, na sua maioria são pais biológicos. Então, o preparo é fundamental. Se vocês chegam ao pós-adoção e vocês tiveram este preparo prévio, já terão uma vantagem a mais. Porque muitas das coisas que vocês vão verificar no pós-adoção, vocês provavelmente já foram alertados, já estudaram, já aprenderam naquele curso de pré-adoção. Mas isso não vai trazer assim uma tranquilidade total. É muito interessante o fenômeno que acontece. Veja, nós apenas nos tornamos pais a partir do momento que a criança chega, né? Então, no pré-adoção, tudo aquilo que nós aprendemos é teórico, não é? Não é vivido na nossa pele, né? Não é vivido na nossa emoção. É quando a criança chega em casa que se inauguram os pais. Os pais são inaugurados enquanto pais. E é tão interessante, muitas vezes, eles se surpreendem com eles mesmos. Tipo, meu Deus, eu não sabia que eu era tão impaciente, eu não sabia que eu era tão exigente, eu não sabia que eu era tão inseguro. Então, muitas emoções acontecem nestes primeiros momentos no pós-adoção. Por isso, eu não canso de recomendar, não se afastem do grupo de apoio à adoção se vocês frequentaram esse grupo de apoio à adoção no pré-adoção. E se vocês não frequentaram, ainda há tempo, procurem um grupo de apoio à adoção para que vocês tenham apoio e suporte neste pós. Por que precisa? Veja, o caminho da adoção é um caminho muito bom, é um caminho fantástico. É um caminho sensacional. Eu poderia dizer que é um caminho tão bom quanto, ou até melhor do que o caminho da biologia. Esqueci de dizer que eu sou mãe biológica e mãe adotiva, então eu tenho as duas experiências. E eu posso dizer a vocês, não há diferença. E se eu pensar bem profundamente, eu penso que o caminho da adoção, ele me traz maiores emoções, ele me traz maiores satisfações, ele me traz experiências inusitadas, fantásticas, maravilhosas, né? Porque a adoção, ela é uma filiação puramente por amor. Não há elo biológico. O que me liga ao meu filho adotado é essencialmente o amor. E esse amor é forte. Esse amor, ele é incondicional. É maravilhoso quando a gente pode vivenciar isso. Então, o caminho da adoção é um caminho diferente. Diferente não quer dizer deficiente, não quer dizer de menos-valia. Sendo um caminho diferente, nós precisamos saber a diferença desse caminho. Quais são as especificidades do caminho da adoção? Então, quem frequentou os grupos de apoio à adoção chegará
ao pós-adoção com uma tranquilidade maior. Mas isso não significa que também não haverão dúvidas, que também não haverão inseguranças, que também não haverão preocupações. Então, continuem a frequentar. O que eu gostaria de dizer para vocês em relação a este primeiro momento? Na verdade, tantas coisas, né, poderiam ser ditas, né? Eu já disse a principal, né? Temos que ter tranquilidade. Pais que estão aprendendo a serem pais e filhos que estão aprendendo a serem filhos. Isso é o que está acontecendo, né? Então, vai haver um estranhamento de ambos os lados. Então, nós temos que ter paciência. Aquela criança que chega para vocês, ela provavelmente chegará sem nenhuma experiência de vida em família anterior. Ou se ela tiver tido alguma experiência em família, na verdade são famílias de padrão completamente diferente, de valores diferentes, de culturas diferentes, que não tem nada a ver com a cultura da sua família. O que significa isso? Que eles vão ter que aprender tudo novamente. Eu costumo dizer que a criança nasce novamente na família adotiva. Ela nasce, né? Ela pode nascer com 2 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não importa. Ela vai nascer de novo a partir do momento que ela entra na família adotiva, porque tudo aquilo que ela aprendeu anteriormente na família anterior, na cultura anterior, provavelmente não vai se adequar na nova família. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que desaprender tudo aquilo que ela aprendeu anteriormente e aprender os novos padrões da nova família. Isso não é fácil, pessoal, tá certo? Isso é bem complexo. Veja que ela precisa desaprender e, ao mesmo tempo, aprender, né? Então, isto não vai acontecer em um dia, em uma semana, em um mês. Por isso que eu digo a vocês, nós precisamos ter calma. Eu percebo muitas vezes muitos pais adotivos muito ansiosos nesse primeiro momento, muito impacientes. Cansam-se muito fácil, irritam-se muito fácil com as crianças. Então, a grande ferramenta de vocês, o grande instrumento de vocês neste primeiro tempo, né, vai ser a tal da tranquilidade, né? Nós vamos ter que repetir muitas vezes determinadas coisas. Mas eu já disse que tem que guardar a toalha naquele canto. Eu já disse 5 vezes. Você vai dizer mais 50 vezes e talvez ela não aprenda. Os filhos biológicos é a mesma coisa, né, pessoal? Às vezes eles têm 12, 13 anos e nós ensinamos desde o nascimento, eles ainda não aprenderam a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo alguns pretendentes com muita romantização em relação à chegada deste filho, né? Tipo assim, é como se a criança chegasse, seremos felizes para sempre. Não que isso não possa acontecer, né, pessoal? Mas o sermos felizes também vai significar trabalho, vai significar investimento afetivo, investimento de tempo, vai significar trabalho. Porque os filhos dão trabalho, todos eles em qualquer faixa etária. Suzana, o que dá mais trabalho, o bebê ou a criança maior? Não tem como medir isso, não tem como a gente dizer o que dá mais trabalho. São trabalhos diferentes. Um bebê dá muito trabalho. É um trabalho 24 horas nos primeiros tempos. A criança de 3 anos, ela também dará trabalho, que ela vai estar numa fase onde as birras são constantes, não é? A criança de 7 anos também dará, o adolescente dará. Então, são trabalhos diferentes. Cada faixa etária dará um trabalho diferente, não é? Então, quem não deseja ter trabalho, por favor, não tenha filhos. Eu tenho que muitas vezes acompanhar algumas situações que me preocupam demais. Eu ouço discursos assim, não, mas eu quis adotar uma criança de 9 anos porque eu achei que ela não ia dar trabalho.
Lê do engano, não é, pessoal? Aquela criança que vem com 9 anos, ela também vai precisar muito atendimento, muito investimento, muito acompanhamento nos primeiros momentos, que ela vai ter que aprender absolutamente tudo. Então, imaginem que a criança vem para vocês, ela nasceu para vocês e vocês vão ensinar a elas o novo mundo. Às vezes eu brinco, imagine vocês chegando no planeta Marte, como seria? A gente ficaria meio perdido, né? Tudo desconhecido. Para a criança também. Imaginem, ela vem para casa com a mochilinha dela, né? Uma casa desconhecida que ela não conhece, com regras diferentes, com costumes diferentes, a comida diferente. E ela tem que aprender aquilo tudinho, ela tem que assimilar aquilo tudinho. Né? Ela tem que corresponder àquelas expectativas. Então, não tenham tanta expectativa logo de começo. O excesso de expectativas traz muitas frustrações. Então, esse excesso de expectativas, ele não é bom. Ele prejudica. Né? Porque aquela criança, ela vai ter uma capacidade limitada no primeiro momento. Né? Ela vai aprender tudo aquilo que precisar ser aprendido. E vou dizer a vocês mais, ela vai aprender tudo melhor dependendo da nossa tranquilidade, né? Da nossa calma no explicar, do nosso afeto, da nossa paciência. Tá certo? Então, num primeiro momento, o que nós precisamos focar? Nós precisamos focar no acolhimento, na manifestação do afeto, na ternura, não é? Eu vejo muitos pais adotivos assim extremamente preocupados logo de cara com as questões escolares. Eu costumo dizer assim, deixem a escola num segundo plano. Poxa, Suzana, a escola não é importante? Claro que é importante, mas muito mais importante do que a escola, num primeiro momento, a criança precisa aprender a ser filha, né? Ela precisa aprender a ser família, ela precisa aprender a viver e conviver numa família. E isso vai demandar dela um investimento bastante grande. Claro que ela vai para a escola. Ela vai para a escola, normalmente todos eles vêm com defasagens de aprendizagem, com lacunas de aprendizagem, porque não tiveram estímulo, porque não tiveram investimento, porque não tiveram alguém que se preocupou em ensinar, em cobrar se fizeram a tarefa. Então, por favor, não encham a sua criança logo de cara com muitas aulas particulares, com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é overdose. Ela vai ficar muito sobrecarregada, muito estressada, muito ansiosa. Vamos com calma. Sempre recomendo, procuram colocá-la numa escola cujo padrão seja mais ou menos parecido com aquele padrão que ela tinha antes da adoção. Ah, mas eu queria colocá-la numa escola top de linha, melhor escola. Pode, mas não logo. Ela vai se sentir um peixe fora d'água se você colocá-la numa escola que tiver um padrão muito alto. Num primeiro momento, precisamos deixá-la numa escola menor, com um projeto pedagógico inclusivo, adotivo, né, que possa acolhê-la dentro das suas dificuldades. Não vamos ter tanta expectativa no primeiro momento, né, principalmente no primeiro ano. Depois, quando ela estiver mais habituada, não é? Estiver mais entrosada, mais tranquila, já tiver superado assim a primeira fase, dá para a gente ir subindo o padrão devagarinho. Então, essa questão da escola é muito importante. Cuidado com o excesso de expectativa. Cuidado. Não tenham tantas expectativas num primeiro momento. Vamos dar tempo àquela criança. Vamos acolhê-la do jeito que ela vem e aos pouquinhos nós vamos introduzindo novas demandas para ela, tá certo?
Um outro fator assim que em geral dá muito estresse no primeiro momento são as questões da alimentação. Normalmente as crianças vêm com hábitos alimentares muito simples, né? E às vezes nós queremos impor alimentação diferente. Eu tive um caso de um menino que ele passou a recusar toda e qualquer alimentação. Os pais eram vegetarianos e queriam que ele comesse beterraba, nabo, brócolis, e ele não conhecia nada disso. Ele entrou num estresse tão grande por causa disso, e os pais cobravam tanto dele, que ele passou a recusar o alimento. E deu um trabalho muito grande até que a gente conseguiu organizá-lo novamente. Então, muito importante que vocês procurem saber da instituição o que ele come, o que ele gosta. Vamos procurar deixar as coisas mais ou menos parecidas como elas eram antes dele vir para a nossa casa. E gradativamente a gente vai introduzindo novas coisas à medida que a criança vai se adaptando. Tá certo? Então, período de adaptação, que é como a gente denomina esse período que acontece logo depois que a criança vem para nossa casa, é exatamente isso. É o tempo que a criança vai levar para adaptar-se à nova família. E também o tempo que nós pais vamos levar para nós nos adaptarmos àquele filho. Não é imediato, né, gente? Não é instantâneo. Então, muita paciência, muita tranquilidade neste período. A criança vai aprender tudo. Com certeza ela vai, mas tem que ser passo a passo, um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Tá certo? Nós somos os adultos da história. Os pais são os adultos da história. Então, nós é que temos que mostrar para a criança a tranquilidade. Quanto mais tranquilos nós estivermos, quanto mais calmos nós estivermos, assim também estará a criança. Se nós formos muito rígidos, muito inflexíveis, não aceitamos nenhum erro, nenhum deslize, qualquer coisa nós gritamos, nós estamos ensinando isso para a criança, porque ela vai organizar-se a partir de nós. E ela vai ficar muito aflita, muito preocupada, se ela percebe que ela não consegue atender à expectativa dos pais. Então, o excesso de expectativa em relação ao filho é terrível para o filho, é terrível. Porque num sentido geral, as crianças vêm com dificuldades na autoestima. Então, se nós somos exigentes demais, num primeiro momento, rígidos demais, inflexíveis demais, a criança fica muito insegura, muito preocupada, muito aflita. Né? E ela vai entrar num processo assim, até muitas vezes de agressividade, de rejeição. Né? Então, nós é que temos que manter a tranquilidade para que ela possa organizar-se melhor, tá certo? Então, tanta coisa há para ser dita, né? Recomendo sempre cautela, né? Evitem o excesso de castigo. Né? Eu vejo pais adotivos excedendo-se no castigo. Qualquer coisa é castigo. Vai para o quarto pensar. Senta no cantinho do pensamento, hoje não vai olhar televisão. Então, qualquer coisa que a criança faça é castigo. Gente, essas crianças, elas já foram tão castigadas pela vida que o castigo muitas vezes não faz efeito. Sabe o que funciona melhor? Eu tenho percebido isso. O estímulo, o elogio. Funciona muito melhor. Ao invés de vocês reclamarem tudo aquilo que ela não fez, que ela não sabe, que ela não pôde fazer, vamos elogiar aquilo que ela fez, aquilo que ela conseguiu fazer, aquilo que ela aprendeu. Porque eles são muito carentes de elogio, de reconhecimento. Né? É assim que nós vamos fortalecendo a autoestima da criança. E cuidado, o que nós queremos? Nós queremos, muitas vezes, corrigir o comportamento. Então, nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós falamos com a criança.
cuidar para que nós, quando nós estamos querendo corrigir o comportamento, nós não nos excedamos e detonamos o ser. Tipo, você é muito relaxado, você é muito preguiçoso, você é um menino mau. Quando você fala você não está corrigindo o comportamento, você está falando mal da pessoa. Você está dizendo para a pessoinha que ela é incapaz. Né? Quando a gente apenas quer corrigir o comportamento. Tem muitas formas da gente dizer. Né? A gente pode dizer, meu filho, veja, você sabe fazer melhor. Né? Se você fizer assim, 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 assado, fica melhor. Ao invés de você dizer, não, tá errado, não é assim. Vamos usar mais a psicologia positiva para nós aplicarmos no nosso dia a dia, né? Incentivando, né? Aplaudindo as coisas que eles conseguiram fazer. Cada passinho, cada progresso, cada aprendizado, elogiem. Isso funciona muito melhor do que o excesso de castigo, tá certo? Teria muito mais coisas para dizer, não é, pessoal? Evidentemente que eu não esgotei, né? Poderia falar com vocês 2 horas sobre esse tema, né? Deixo aí essas breves reflexões para que vocês possam conversar sobre as mesmas, não é? E expandi-las, né? Ampliá-las, acrescentar aquilo que não foi dito, não é? Lembrando sempre, né, que nós educamos pelo exemplo. Nós podemos dizer coisas muito boas para os nossos filhos, mas eles farão aquilo que eles veem que nós fazemos. Não adianta eu dizer para o filho, não grite se eu estou gritando, não bata se eu bato. Então, eles aprendem 100% pelo nosso exemplo. As nossas palavras precisam ser sublinhadas pelas nossas ações, ou eles não vão aprender. Tá bom? Eu envio para vocês o meu carinho, meu abraço e fico à disposição para alguma dúvida, para algum outro momento, expandir mais esse raciocínio, essas reflexões. Tudo de bom para vocês.